E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas da FG Tech e hoje eu tô aqui para falar desse mousezinho da Thermaltake, modelo Vento Z. É um mouse com retroiluminação RGB e software com configurações muito legais para o mouse do porte dele. Então chega de enrolação e vamos dar uma olhadinha mais de perto. Então galera, vamos começar obviamente pela parte da frente da caixa aqui, onde a gente já se depara de cara com aquele layoutzinho básico da Thermaltake com aquela cor vermelha aqui em cima, demonstrando aí pra gente o logotipo deles e tal, com a marca ali. E aqui embaixo a gente tem um layout do mouse com o modelo dele aqui, né, que é o Vento Z ou Vento Z, se vocês estiverem nos Estados Unidos. Então aqui a gente tem o modelinho do mouse, tá sendo exibido, e aqui 4 características dele que eles gostam assim às vezes de ressaltar, né. Uma delas aí a gente tem a iluminação RGB, DPI até 11.000, botões programáveis, blá 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 blá, isso que eu vou falando durante o vídeo aí, tá. A caixa dele é aquele tipo de caixa em que a gente tem aquele velcrozinho em que a gente consegue abrir aqui, inclusive aqui ele nos detalha a construção do mouse e algumas características e funções que ele tem a mais, tá? E esse tipo de caixa é bem bacana, porque caso vocês forem comprar um mouse aí em alguma loja física, como por exemplo a FG Tech que possui loja física, vocês podem fazer o teste de pegada do mouse antes de comprar ele, para saber se ele vai se adaptar ao tipo de pegada de vocês, tá? Então, vocês abrem aqui a caixa, ele tem esse espacinho que a gente põe o pulso, e a gente faz o teste de pegada aqui e vê se ele vai se adaptar à nossa pegada antes de comprar o produto, tá? Na parte de trás da caixa aqui, então, a gente encontra mais algumas especificações, inclusive detalhando aqui em cima o funcionamento do software, tá? Que depois eu vou ligar ali e mostrar pra vocês como funciona. Então vamos abrir aqui a caixa e ver o que acompanha o produto. Então galera, quando a gente abre a caixa do mouse, aí a gente se depara com alguns acessóriozinhos dentro da caixa. Dentre eles, então, a gente tem um manualzinho do usuário que vem dentro desse plástico, tá? Depois a gente tem tipo uma guiazinha ali nos informando mais ou menos como funciona a garantia dele. E também a gente encontra 2 adesivos bem bacanas, um na cor preta e um na cor branca, com o logotipo da Thermaltake. Então galera, já com o mouse em mãos, uma coisa que chama bastante atenção quando a gente olha, pelo menos pra mim, eu gosto de ressaltar sobre a construção dele. A gente tem então um cabo de 1,80 m, que é todo de malha trançado, tá? Com a ponteira gold plated. Isso ajuda bastante aí para proteger o mouse contra a oxidação e na durabilidade dele, tá? Essa parte aqui que a gente pode enrolar o cabinho também, aquela partezinha feita com velcro, que inclusive tem o logozinho da Thermaltake, ajuda bastante caso a gente queira depois transportar um mouse e tal, esse velcrozinho que fica preso ali ao cabo, tá? Quando a gente pega então aí o mouse em mãos, a gente vê de cara que ele tem uma construção bem bacana, ele tem uma construção aí que é uma cor preto fosco, que quer puxar um pouquinho para grafite, tá? Então ele fica entre preto fosco e grafite. A construção dele é toda feita em plástico rígido, tá? Então a gente tem toda essa estrutura feita em plástico rígido e os botões também feitos em plástico, porém são na cor preto vinil, tá? Então é aquela cor black piano, preto vinil, como vocês preferirem chamar. Logo abaixo do scroll a gente encontra 2 botõezinhos ali configuráveis via software, que provavelmente a galera vai usar aí para fazer a configuração de DPI, né? Geralmente aumentar ou abaixar o DPI. Do lado esquerdo dele, que é onde vai ficar posicionado o nosso dedão, a gente encontra 2 botõezinhos configuráveis aqui e mais 2 botões configuráveis ao lado do clique esquerdo do mouse, tá? Então esses daqui a gente vai pressionar assim e os outros aqui com o dedão, tá? Também logo abaixo desses botões configuráveis ali do lado esquerdo, a gente tem um botão Sniper. Para quem não sabe como funciona o botão Sniper, ele é basicamente um botão de troca de DPI rápida, digamos assim. Então, se a gente estiver, por exemplo, utilizando o mouse a 1600 DPI, por exemplo, jogando um FPS aí, e a gente queira baixar rapidamente o DPI para fazer um tiro ou alguma coisa que seja rápida, só durante aquele momento, a gente fica pressionando o botão Sniper enquanto a gente faz o uso, por exemplo, com o DPI a 800, vamos supor que a gente quer baixar pela metade. Quando eu ficar pressionando o botão, o mouse vai estar reconhecendo o DPI a 800, quando eu solto ele volta para o DPI original do qual ele está configurado, tá? Então é basicamente uma troca de DPI rápida quando a gente pressiona esse botão. Nessa parte de dentro dele aqui, na parte inferior dessa construção, a gente tem esse espaço que fica o logotipo da Thermaltake lá no fundo dele. Então parece que a gente tem tipo uma parte do mouse que é aberta ali, que serve tipo para ele respirar. Que eu acredito até que seja por isso o nome, vem o nome dele, né, de Ventos, que é tipo, como se essa parte servisse para fazer algum vento, alguma coisa do tipo. É bem interessante. Quando eu ligar ele ali eu vou mostrar para vocês, inclusive sobre essa abertura aqui, sobre essa parte vazada, sai um LED no formato do logotipo da Thermaltake, o que é bem interessante, tá? Inclusive a gente tem um LED aí também no scroll. Na construção do scroll a gente tem um material antiderrapante em cima dele, tá? Que é tipo uma espécie de borracha, um silicone, sei lá. E a construção do scroll é toda feita transparente, ela não é na cor preta nem nada, então isso é legal porque deixa vazar e bastante a iluminação dele, fica bem bonita, tá?
Então a gente totaliza aí 10 botões configuráveis, tá? Se a gente for contar todos os botões configuráveis que ele possui, a gente chega no total de 10. A gente pode fazer a configuração de até 5 perfis diferentes diretos no software, que depois eu vou mostrar pra vocês ali como funciona, tá? O peso do mouse, então, a gente tem um mouse aí com o peso de 130 gramas aproximadamente. E além dessas 130 gramas, a gente tem essa parte de baixo aqui, onde a gente encontra 3 pezinhos extras, que são fáceis de tirar, na verdade, né, de 4,5 gramas cada um, tá? Então aqui a gente tem essa tampinha, que eu já removi aqui enquanto eu tava falando com vocês, e a gente encaixa ela. Caso a gente queira deixar todos os pezinhos ali, só fechar tranquilo. Caso a gente queira tirar, remove os pezinhos e deixa o mouse ali com 1, 2 ou sem nenhum. Sobre o sensor dele aqui embaixo, então, a gente encontra um sensor Avago 9500 que já está sendo bastante utilizado no mercado gamer há bastante tempo. Lembrando que ele é um sensor laser e não um sensor óptico, tá? Ele tem a capacidade de até 11.000 dpi, que pode ser configurada via software, tá? Por padrão, o mouse vem configurado ali em 4 níveis de DPIs pré-configurados, que vai ser 400, 800, 1600, 3200, que é um padrão que a gente encontra na grande maioria aí, tá? O polling rate dele também pode ser ajustável, tá? Via software, que pode variar então de 1000 Hz, 500 Hz, 250 Hz e 125 Hz. É basicamente o que a gente encontra na maioria dos mouses do mercado aí. Seria respectivamente aí tempo de resposta de 1 ms, 2 ms, 4 ms ou 8 ms. Então pra galera que prefere o mouse aí com tempo de resposta um pouquinho mais lento, só baixar o polling rate aí que fica tranquilo. Então vamos pro software aí, ver como ele se comporta e ver quais as configurações que a gente pode mexer nele. Então pessoal, já com o software aberto aqui na máquina, a gente percebe de cara que, apesar dele parecer um software um pouquinho simples assim, sem muita especificação, na verdade ele é bem completo e algumas especificações bem difíceis de mexer, tá? Então aqui, de cara do lado ali do logotipo e tal, nessa linha aqui, a gente encontra aí a nossa opção de linguagem, né? Obviamente eu vou deixar na opção Brasil aqui. Aqui em estatísticas é onde a gente encontra, por exemplo, aqui ó, eu vou abrir, pronto. Aí aqui, quando ele abre essa janelinha aqui, eu seleciono um e-mail e uma senha da qual ele vai enviar as estatísticas do meu mouse de uso para o e-mail que eu quiser, né? Então, daí tipo eu entro aqui, faço um cadastro e tal, enfim, daí eu cadastro ali e ele vai mostrar as estatísticas de uso do mouse, tá? Isso aqui não é muito útil, geralmente o pessoal acaba nem usando, mas beleza. Logo ao lado das estatísticas, então, eu tenho meus 5 perfis configuráveis, conforme eu já havia dito para vocês que a gente pode configurar no mouse. E inclusive esses botões abaixo do scroll, que geralmente são definidos para o uso do DPI. Nesse caso aqui, a gente tem aí o uso desses botões para definir o perfil. Então ele troca em tempo real, então eu vou apertar aqui o botãozinho para cima, vocês podem ver que ele vai para o perfil 2, perfil 3, 4 e 5, tá? Vou deixar novamente aqui no perfil 1. E aqui então, de cara, é onde a gente encontra as configurações dos nossos botões programáveis, tá? Lembrando que todos os botões do mouse são programáveis, tá? Então, desde o clique esquerdo até o scroll, todos eles são programáveis. E no mouse eu tenho um modo normal e o modo batalha. O modo batalha, na verdade, é somente muda o tipo do LED ali. Quando eu clico, por exemplo, no modo batalha, ele inclusive me dá um aviso falando ali, ó, quando o modelo é alterado para o modo de batalha, efeitos de iluminação irão mudar de acordo com a frequência de cliques. Então, se eu estiver jogando, por exemplo, ali um CS, ficar clicando enlouquecidamente ali, o mouse ele vai começar a piscar ali o clique ou trocar a cor, sei lá o que pode acontecer ali, mas ele vai trocar para o modo de batalha, né? Então depois eu tenho ali, por exemplo, o rolar acima, rolar abaixo, o botão de rolagem, que todos isso aqui são as opções do scroll. Clique esquerdo, clique direito, e depois eu tenho a troca de perfis, né, que eu posso atribuir outra coisa para ser feita aqui. Tem o copiar e o colar, que está definido nesses botões do lado esquerdo, ao lado do nosso clique principal. Depois tem o botão de sniper, que ele já está definido aqui como temporário. E por último, avançar e voltar, que são os meus cliques esquerdo e direito na lateral do mouse aqui, tá? Eu vou colocar somente um aqui, vou botar, por exemplo, o troca de perfil aqui. E vou mostrar para vocês as teclas que eu posso definir, tá? Então eu tenho a tecla padrão, que é a tecla que vai ser definida de acordo com essa tecla E. Nesse caso é a troca de perfil, então vai ficar na troca de perfil. Tenho a tecla T, que é a tecla de macro, então eu faço definição de macro aqui. Por exemplo, crio um novo macro, inclusive eu tenho uma telinha dedicada somente para gravação de macro. Depois eu tenho a função chave única, que são as funções de mouse, ou seja, são as funções únicas, como ele propriamente já diz, né? Aí eu posso escolher entre uma função do mouse ou uma função do teclado, tá? Por exemplo, no teclado ali eu tenho essas opções aqui para serem definidas, e na função do mouse eu tenho essas. Lembrando que qualquer uma dessas aqui eu posso definir no macro ali, tá? Vai dar a mesma coisa. Depois eu tenho um ajuste de sensibilidade, onde eu tenho as opções de temporário, como se eu pudesse também ajustar o botão sniper em algum outro lugar. Subir nível, reduzir on the fly, rotacionar mais, rotacionar menos. Depois eu posso atribuir um programa para abrir de acordo com a tecla que eu pressionar. Tenho a troca de perfil para o mais e para o menos e posso desativar a tecla.
Então todas essas opções que foram exibidas aqui agora para vocês, eu posso fazer elas em todas as teclas do mouse. Por exemplo, essa que eu abri aqui agora, eu posso, por exemplo, fazer inclusive no botão aqui no botão de sniper, tá? Eu defino ali, por exemplo, a sensibilidade, defino tudo ali diretamente pelo botão que eu quiser fazer, tá? Inclusive aqui, até vou mostrar para vocês no temporário, isso aqui eu posso mexer tanto aqui agora como o botão sniper, que seria o botão temporário, quanto no botão depois ali na performance de DPI. Aí eu posso, por exemplo, ajustar aqui o DPI do meu eixo X e o DPI do eixo Y. Para quem não sabe aí, o eixo X é o nosso eixo horizontal e o Y é o nosso eixo vertical, tá? Então eu posso ajustar uma sensibilidade de DPI para cada um dos eixos, o que é bastante legal. Do lado direito, então, eu tenho a aba de personalização, onde eu posso personalizar o meu perfil, atribuir um nome a ele, criar um novo perfil e tal. E logo do lado é onde eu tenho as minhas configurações de macro, onde eu posso fazer a gravação de macro aberto, né? Então aqui eu tenho todas as opções de macro para gravar, para inserir uma tecla, para exportar, para importar, coisa já tenho salvo, posso botar um tempo de atraso entre o meu macro. Então aqui eu faço todas as configurações de macro e a nossa aba completa aí, a nossa janela completa para configurações de macro, tá? Aqui embaixo é onde eu vou ter para criar um novo perfil, apagar, copiar, exportar ou importar, nesses bloquinhos aqui, né, com esses ícones. Logo abaixo deles então eu tenho esse botão escrito Performance, que é onde eu clico nele aqui e ele vai abrir as minhas configurações de DPI. Lembrando que eu posso ajustar até 4 níveis de DPI para serem selecionados via algum botão aqui que eu configurar no mouse, né? Então, por exemplo, agora está selecionado o nível 800 de DPI. Depois, por exemplo, se eu trocar ali e colocar, ele vai ser trocado em tempo real, né? Se eu ativar, por exemplo, um desses botões aqui para ser feita troca de DPI, ele vai ativar em tempo real. Aqui eu também posso mexer no eixo X e Y, tá? Atribuir um DPI para o eixo X horizontal, para o Y vertical, posso atribuir aqui também. Abaixo, então, é onde eu tenho o meu ajuste, que eu posso deixar no baixo para o alto. O meu ângulo também, que eu posso deixar de 0 até 8, eu preferencialmente prefiro deixar no 0. Meu Polygon Ratio ali, que eu posso mexer de 125 até 1000, como eu já havia mencionado, eu prefiro deixar no 1000. E o meu botão de tempo de resposta, onde aqui eu posso deixar no 4ms ou no 32ms, tá? O tempo de resposta aqui seria o botão do clique, tá? Então, por exemplo, se eu deixar aqui 4ms, ele vai ter um tempo de resposta muito mais baixo do que eu botar em 32, um pouquinho óbvio, né? Aí é só aplicar aqui, ou nesse caso aqui eu vou cancelar, porque eu não vou deixar salvo, então cancelo aqui. Logo depois, então, ali abaixo eu tenho as opções de iluminação, onde eu vou ter aqui 4 opções de iluminação, se for definir entre elas aí o desligar. Então eu tenho a opção de totalmente o LED do mouse ficar desligado. Depois eu tenho a opção estático, que eu vou definir somente uma cor ali, por exemplo, eu vou botar um azul aqui. Até vou mostrar para vocês que ele já troca em tempo real ali. Ficou azul, a parede está um pouquinho meio roxo ali, mas enfim, tá azul. Então ele já troca em tempo real e eu tenho em todas essas opções, desde o estático até o espectro, eu tenho o modo sleep. E aí, por exemplo, aqui vai ficar o tempo, por exemplo, se eu fico 10 minutos sem mexer no mouse, ele apaga para, sei lá, economizar energia ou alguma coisa do tipo. Mas enfim, ele simplesmente apaga para não ficar gastando ali, tá? Aqui eu tenho o brilho, que pode ser definido de 1 até 10. No modo pulso eu tenho a mesma coisa no brilho ali, pode ser mexido de 1 até 10, porém eu tenho a velocidade do pulso. Nesse caso aqui, vocês podem ver que ele está pulsionando aqui nessa velocidade da qual ele não me numera ali, mas eu vou botar no... Ah não, ele está aqui embaixo, ó. Tá ali embaixo sendo exibido, então tá na velocidade 4, eu vou botar, por exemplo, na velocidade 10. Vocês podem ver que ele demora bem mais, ele demora um tempo de 10 segundos para que seja feita a troca a respiração dele no caso. Ou posso botar a velocidade 1 ali, definir a velocidade 1, dou um ok ali. Vocês podem ver que a respiração dele começa a fazer bem mais rápido, tá? Começa a ficar bem mais rápido. Lembrando que eu tenho que dar ali então um ok para que seja salva essa alteração e eu consiga ver no mouse aqui em tempo real, tá? Eu também posso mexer no personalizado aqui, onde eu posso adicionar uma pausa ou deletar uma pausa entre essa respiração aqui, né? Então, tipo, se eu quiser, por exemplo, aqui, ó, adicionar uma pausa. Aí eu coloco, por exemplo, vocês puderam ver aqui, então, que ele ficou com uma pausa. Ele vai fazer, tipo, 2 respirações, espera mais uma, 2, espera mais uma. Então, ele vai fazendo, tipo, uma troca mais rápida entre a minha respiração ali. E eu posso trocar, inclusive, as cores. Então, se eu quero que ele respire entre a cor verde e a cor azul ali, eu posso simplesmente trocar para que ele fique do jeito que eu quiser, tá? Depois, então, eu tenho a opção de espectro, que o espectro nada mais é do que aquele modo tipo arco-íris, assim, digamos, em que o mouse vai trocando as cores, né, de acordo com o que eu deixar. Então, vamos por ali, eu vou botar o brilho no 10 para ficar o mais forte possível e a velocidade no 1 para que seja trocado o mais rápido possível para vocês poderem ver aí como vai funcionar. Dou o ok ali. Vocês podem ver que ele vai trocando aí de acordo com as cores configuradas no mouse, que são as opções RGB dele. Vai sendo exibido todas essas cores aí nesse modo, tá?
E por último, então, eu tenho aqui a opção ligar ao programa. O que isso quer dizer? Eu posso atribuir um perfil do meu mouse para que quando esse perfil seja, para que quando algum programa seja aberto, esse perfil seja selecionado. Por exemplo, eu uso sempre o perfil 1. Gosto de usar o perfil 1, nunca vou trocar do perfil 1. Quando eu, por exemplo, ir para o perfil 2, vou botar aqui. Vamos supor, por exemplo, quando eu for para o perfil 2, eu quero que ele seja ativado somente quando eu abrir, sei lá, aqui, por exemplo, estava aberto aqui o meu painel no Thermaltake Sports. Por exemplo, que quando eu abrir o jogo ali do CS, quando eu abrir CS, eu quero que seja selecionado automaticamente o perfil 2. Então eu clico ali, acendo esse botãozinho vermelho ali para deixar ligar ao programa, e quando eu abrir, por exemplo, o CS, vai ser automaticamente acionado o perfil 2, tá? Caso vocês, por exemplo, não queiram gastar esses botões configuráveis para fazer a troca de perfil rápida, vocês podem atribuir um perfil a algum programa em específico. Então é isso aí, pessoal. Se ainda restou alguma dúvida sobre esse produto, pode deixar ali embaixo nos comentários que a gente responde o quanto antes. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no nosso canal e deixem um joinha ali embaixo. Valeu e até a próxima!